Irmãos, esta é uma mensagem, podemos dizer, muito linda, edificadora, que faz nos refletir a respeito da justiça de Deus. Irmãos, nesta mensagem há uma frase muito bela, porém muito justa, que diz assim: se não viverem em santificação, não esperem nada. Não esperem nada. Porque, irmãos, é justo que Deus abençoe e se empenhe tanto para abençoar, para proteger, para curar, para salvar, para santificar uma pessoa que não busca estar com Ele, por conta, às vezes, de coisas materiais. Por outro lado, seria Deus justo de abençoar igual duas pessoas diferentes? Não, irmãos. E Deus, nosso Pai, Ele é muito justo. Na aplicação do seu juízo, irmãos, às vezes Deus, nosso Pai, pela justiça, contraria sua própria vontade. Deus gostaria muito de ajudar mais as criaturas nesta terra, mas por conta de sua justiça não pode, e vou provar isto aos irmãos. A Santa Avó Rosa, no primórdio do início do seu ministério, no começo, ela foi arrebatada aos céus, porque na terra estava acontecendo algumas coisas que ela não estava agradando a Santa Avó Rosa. Até com alguns pastores, algumas injustiças, e Deus foi preciso tomar algumas medidas, e a primeira exclusão que aconteceu na igreja, a Santa Avó ficou muito triste, ela ficou muito abatida, ela chorou bastante, porque ela pensava, a igreja veio para unir, e nesse momento ela vai espalhar. Então Jesus, arrebatando o espírito da Santa Avó, mostrou o que aconteceu quando Deus precisou tirar da terra o paraíso. Jesus mostrou a Santa Avó Rosa que Deus chorou, que Deus chorou. Vejam, irmãos, foi algo contra a vontade do Pai, mas por ser fiel à sua justiça, Ele precisou aplicar este juízo. Vejam que às vezes uma pessoa está precisando de Deus, está precisando de Jesus, e a essência de Deus é o amor, mas ele não pode ajudar por conta de sua própria vida, por conta de seus próprios atos, da própria falta de santificação. E santificação, irmãos, aparentemente é algo subjetivo, porque nós não vemos. Irmãos, podemos comparar duas pessoas, uma se empenha pela justiça, às vezes sofre duramente, irmãos, por falar a verdade, porque os irmãos sabem, em muitos locais da terra, se falarmos a verdade, nós temos certas consequências, mas a Santa Avó sempre ensinou a falar a verdade, ainda que venhamos a sofrer por isso. E outro, às vezes, por ter certos benefícios, omite-se da verdade, fala a mentira, podemos assim dizer. Aparentemente, aquele obteve vantagem, obteve benefício, enquanto o outro só teve sofrimento, aparentemente, irmãos. Mas enquanto isso, ele estava guardando em si a santificação, que é o princípio doutrinário desta igreja apostólica. Porém, irmãos, chegará o dia que isto valerá. Chegará o momento que isto será colocado na balança. E todos os benefícios materiais alcançados sem a santificação, irmãos, aqui mesmo ficarão. E pesará sobre nós os atos que praticarmos. Há um hino muito lindo que diz: Deus prova a nossa vida inteira e pesa na balança da justiça os atos que na terra praticarmos, para nos dar o galardão que mereçamos. Olha, irmãos, a profundidade deste hino, se nós pararmos para pensar, é um hino muito lindo. Deus olha, Ele sonda, Ele consulta, Ele vê a nossa vida inteira. Deus pesa na balança da justiça os atos que aqui praticamos, porque não terá outra oportunidade, irmãos, de praticar ato bom. Nesse sentido, Jesus, ele falou aos seus discípulos uma parábola. Ele disse que existia um homem muito rico, e disse que aquela riqueza, irmãos, era exuberante, era uma riqueza muito grande. E na porta daquele homem tinha um mendigo, tinha um pedinte, e não tinha condições de trabalhar e vivia das migalhas do resto da comida daquele homem rico.
E ele disse que ao findar os seus dias de vida, os dois foram ser julgados. Aquele homem que era pobre, paupérrimo, que não podia trabalhar, por isso mendigava, recebeu um galardão nos céus, enquanto aquele outro não recebeu, não herdou os céus. Ele foi condenado. Ao ver o outro nos céus, ele pediu a Deus: permita a Deus que eu volte e pelo menos avise aos meus irmãos para venderem tudo que possuem e dar para os pobres, para alcançar pelo menos um pouquinho do que aquele servo alcançou nos céus. E Jesus disse então, foi negado aquele retorno, foi negado aquela comunicação entre aquele que já tinha falecido com os que viviam na terra ainda, porque ele disse: já vieram muitos profetas, já ensinaram, já mostraram, e eles não se arrependeram dos seus pecados. Então vejam, irmãos, que em um momento da vida, esta santificação valerá. Em um momento da vida, e será somente um único instante, num único momento, irmãos, que já não mais teremos opção de voltarmos atrás e fazermos diferente o que vínhamos fazendo. Portanto, irmãos, se nós temos ouvidos para ouvir, se os irmãos estão aqui hoje ainda é a hora, ainda é dia de santificação, ainda é o momento de voltarmos atrás em algo que porventura estejamos fazendo em desconformidade com a vontade do nosso querido irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Se porventura às vezes o irmão, a irmã é um pouco egoísta, hoje é o dia em que nosso irmão Aldo escolheu para tocar o seu coração. Hoje é o dia que ele escolheu, a avó, nossa querida e Santa Avó Rosa, escolheu para falar com o irmão, para falar com a irmã. Às vezes é algo relacionado à doutrina ou à disciplina de nossa igreja, que às vezes não está em conformidade com os ensinos desta igreja. Hoje é o dia que o irmão Aldo escolheu para falar com o senhor e com a senhora, ou até mesmo com vocês jovens. Hoje é o dia. Nós não sabemos, irmãos, que dia será este, um dia único em nossa vida, em que nós nos encontraremos com Deus. Mas esse dia chegará. Uma das únicas certezas que nós temos em nossa vida é que esse dia chegará. Nós não sabemos quando nascemos se seremos ricos ou se seremos pobres. Nós não sabemos se seremos alto ou se seremos baixo. Nós não sabemos se seremos magro ou gordo. Nós não sabemos se seremos um dia bonito ou feio. Mas um dia nós sabemos que esta vida vai se extinguir. Esta é a única certeza que nós temos no dia do nosso nascimento. Irmãos, esta vida que vivemos nesta terra é uma vida que deve existir com Deus. Por que às vezes darmos tanto valor às coisas da terra e nos esquecermos de Deus? Por que, irmãos, às vezes deixarmos tanto as coisas de Deus e apegar tanto às coisas materiais, sendo, irmãos, que Deus é tão bom por nós, permitiu que pudéssemos fazer tudo, irmãos. Tudo que fosse lícito, de justiça, que honrasse a Ele, ou então que fosse bom até para nós. Coisas, irmãos, em abundância Deus permitiu que nós usufruíssemos. Por outro lado, Ele pede simplesmente que, muito embora tenhamos todas essas coisas na terra, mas que vivamos em santificação. Que vivamos conforme Jesus ensinou. E não pensem que viver como Jesus ensinou é difícil, irmãos. Prova disso é que Ele disse: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Observem, irmãos, que Jesus estava falando que para entrar no céu com galardão, não precisava muito. Pelo contrário, precisa-se de pouco. Irmãos, às vezes uma vida mais simples dará nos céus uma condição maravilhosa de vida no futuro. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a vida na terra, com as coisas materiais, e acabam se esquecendo que o maior tesouro que um dia nós podemos ter na vida, no nosso dia a dia, na continuidade do nosso espírito, está no céu, e não no tempo de vida que nos sobra nesta terra. Às vezes, irmãos, ajudar o próximo é o que está faltando para nós. Às vezes, irmãos, aumentar um pouquinho, irmãos, o uso da disciplina. Às vezes falta pouco para os irmãos fazerem por completo. Às vezes falta tão pouca coisa, irmãos. Às vezes os irmãos fazem 90% do que é bom. Às vezes falta 10%. Por que não deixarmos esses 10% e seguir 100% a vontade do nosso irmão Aldo e da Santa Avó? Que na verdade é a vontade de Deus. Às vezes falta tão pouquinho, irmãos, para sermos completos.
A bênção que Deus está reservando para nós, para cada um dos seus filhos, é tão grande, mas Ele precisa, irmãos, que provemos nossa fidelidade a Ele. Ele precisa que nós provemos que seremos fiéis a Ele. Por isso, às vezes, não alcançamos tudo aquilo que almejamos alcançar. Às vezes falta pouquinho, irmãos, mas falta. Observem, irmãos, observem essa frase, às vezes falta pouquinho, mas falta. Então veja que uma vida santificada nesta terra não é impossível, irmãos. Pelo contrário, não é difícil. Olha que Jesus disse: meu jugo é leve, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque às vezes, irmãos, uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, pode se santificar. Uma pessoa, irmãos, que é mestre, que é doutora, também pode se santificar. Uma pessoa, irmãos, que tem um dom, que tem uma aptidão para determinada função, também pode se santificar. Irmãos, uma pessoa pode ser cega, mas ela pode se santificar. Ela pode ser surda e muda, mas ela pode se santificar. Ela pode, irmãos, às vezes não ter um dos seus membros, mas ela pode se santificar. Observe que isto tudo impede algumas funções na terra, de uma função de uma pessoa normal, uma pessoa completa. Mas ainda assim, para se santificar, isso não impede. Veja que Jesus, ele foi justo, ele foi, irmãos, completo na sua afirmação. Imaginem, irmãos, vamos fazer aqui um estudo ao contrário. Imagine se Jesus falasse para nós que para santificarmos precisaríamos ler, por exemplo, a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, que precisaríamos jejuar, que precisaríamos fazer isto ou aquilo. Quantas pessoas de fato conseguiriam alcançar essa santificação? Muito poucas. Mas o que ele disse? Ele não pede isso de nós, ele não pede sacrifício. Tanto é verdade que ele disse: sacrifício já não peço mais, eu peço misericórdia. Jesus disse isso: eu já não vos peço sacrifício, mas sim misericórdia. Por quê, irmãos? Porque o seu sacrifício, o de Jesus, foi eterno, perfeito e irrefutável, ou seja, não precisa mais de complemento. Não precisa mais alguém se sacrificar por Jesus. O sacrifício dele foi eterno, duradouro e alcançará até o último vivente nesta terra. Vejam que o sacrifício já foi feito, agora o que ele espera de nós é a misericórdia. E é isso, irmãos, é exatamente isto que esta mensagem vem pedindo a nós. Precisam ser misericordiosos com seus irmãos, tratando bem a todos, sem acepção de pessoas, de raça, de poder aquisitivo, de função social, de status na sociedade. Porque às vezes uma pessoa é até muito bem conceituada na sociedade, mas aquilo dura só por um período de tempo, irmãos. Logo vem outra, substitui, a outra época, se aposenta, enfim. Acontece muitas coisas, irmãos. E tudo na terra se transforma, mas a fé permanece. Então vejam, irmãos, que se for buscar o que investir, invista na fé. Se quiser sabedoria, irmãos, invista na fé. O amado apóstolo São João, ele disse: aquele que quiser falar que tem, procure com quem tem mesmo. Olha o que São João disse: aquele que quiser falar que tem, procure de mim que tenho ouro puro, ouro finíssimo. Ouro finíssimo. Vejam, irmãos, que ele estava dizendo: procure na doutrina, procure na disciplina, procure se santificar, porque então poderão falar que tem de verdade, que tem realmente. Então, irmãos, esta mensagem, creio que, de certa forma, ela possa ter despertado interesse em cada um dos irmãos em se santificar. Como disse aos irmãos, às vezes achamos que precisamos fazer muita coisa, mas falta pouquinho para alcançarmos a santificação. Muito embora falte, mas às vezes é pouquinho, irmãos. Procurem essa santificação, procurem estar bem com a Santa Avó Rosa, com o nosso irmão Aldo. Ao deitar, irmãos, façam suas orações, peçam a Jesus, a Maria Santíssima, a nossa Santa Avó Rosa, que lhes dê sabedoria para compreender o que Deus e Jesus esperam de nós. Se os irmãos pedirem, irmãos, com certeza, nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo lhes concederão. Vó, querido irmão Aldo, eu quero ser melhor diante do Senhor, eu quero ser mais santificado, mostre-me como. Com certeza, irmãos,
naquele dia mesmo, no outro, naquela outra semana, os irmãos terão indícios de como fazer, terão, irmãos, a inspiração de Deus sobre como fazer para alcançar mais santificação diante de Deus. E assim fazendo, receberão bênçãos em abundância, de modo que a sua vida já será uma vida com Deus. Amém. Convido agora os irmãos a ficarem em pé, em sentido de reverência, porque nós vamos encerrar a nossa reunião com uma oração. Suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada, nós vamos orar. Ó querido e santo irmão Aldo, glorioso profeta de Deus, esta mensagem, primaz, que o Senhor enviou a nós, uma mensagem, podemos dizer, nobre, uma mensagem rica, primaz, ouro finíssimo, puríssimo, como disse nosso amado apóstolo São João. Irmão Aldo, uma mensagem pura, que veio dos céus, diretamente do trono de Deus, nos chamando à santificação. Irmão Aldo, sabemos que aparentemente isso é difícil, mas não é. Dai-nos olhos espirituais para enxergarmos isto. Querido irmão Aldo, às vezes é algo que temos em nosso lar que faz-nos pecar. Irmão Aldo, às vezes é uma pessoa que falamos que nos faz pecar. Às vezes ela nos convida para lugares que não são bons. Afaste ela de nosso caminho. Se não é para fazer o bem, irmão Aldo, não vale a pena esta companhia. Às vezes, irmão Aldo, é até alguém da nossa família. Dai-nos força, coragem, sabedoria para entendermos, sermos sábios e nos desvencilharmos das ciladas que o inimigo lança em nosso caminho. Às vezes, irmão Aldo, ele lança à nossa frente um labirinto, e por onde nós formos não sabemos onde vamos chegar, mas eis o Senhor à nossa frente para mostrar o caminho reto, verdadeiro, firme, iluminado, que conduz verdadeiramente ao Deus Criador, a Deus, ao Pai. Irmão Aldo, afaste as pedras do nosso caminho, para que possamos seguir em segurança, em paz e tranquilidade. E se porventura passarmos por lutas, primaz, que passemos ao teu lado, porque o Senhor lutou por nós, e o Senhor lutará conosco até onde Deus quiser. Querido primaz, abençoe os jovens, porque são mais suscetíveis aos erros, aos fracassos, às falhas, às tentações. Irmão Aldo, que sejam os jovens sábios, prudentes, verdadeiros, sejam amados de Deus, que sejam verdadeiramente chamados de filhos por nosso Deus e Criador. Querido e santo irmão Aldo, abençoe aos irmãos, às irmãs, aos casais, aos filhos, aos irmãos, enfim, aos primos, parentes, todas as pessoas da nossa igreja, e também aqueles que não são apostólicos, irmão Aldo, mas que respeitam a nossa fé, que nos admiram. Quem sabe, primaz, um dia, quanto antes, estarão aqui conosco, participando conosco deste coral maravilhoso, podendo participar de um ministério de glória para o Senhor e para a Santa Avó, ou sendo membro, mas um membro de valor, firme na sua fé. Irmão Aldo, às vezes está longe uma alma que o Senhor quer salvar, encaminhe um dos teus filhos que estão aqui para falar com ele, irmão Aldo. Não sabemos a forma como isso se dará, mas o Senhor sabe, o Senhor, irmão Aldo, faz isto, e dai-nos condições para entendermos quanto somos úteis para o Senhor. Irmão Aldo bendito, peço agora a bênção para esses irmãos que depositaram seus pedidos nesta caixa de oração. São muitos os nomes que aqui estão, são nomes de pessoas internadas, pessoas que precisam de um emprego, pessoas, irmão Aldo, que precisam de paz, outras estão até meio perturbadas, passando por algum pensamento mal, às vezes até depressão, irmão Aldo. Afaste isso da sua vida, afaste essas doenças, esses maus pensamentos, às vezes insônia, tudo que é ruim, irmão Aldo, afaste da vida dos teus filhos, porque não dá lugar para estar um anjo próximo. Então, irmão Aldo, eu te peço, abençoe os doentes, para que se restabeleçam o mais rápido possível, e também, irmão Aldo, abra as portas do emprego para os desempregados. Abençoe, querido e santo irmão Aldo, os pais, as mães, os casais, as famílias apostólicas, as pessoas que vivem neste mundo, que são boas, que um dia poderão sim, se quiserem, ser apostólicas. Agora te peço, despeça com a tua bênção, com a tua paz, cada um dos teus filhos, pelos caminhos que vão fazer até chegar nos seus lares, concedendo uma boa noite de descanso, amanhã um bom domingo, um bom dia, que possam retornar à noite para mais uma reunião apostólica, com a tua bênção, com a tua paz. Assim seja, primaz, louvado e glorificado o teu santíssimo nome, de nossa mãe Santa Avó Rosa,
gloriosa de nossa Mãe Maria Santíssima, de Deus Pai, do Divino Espírito Santo, de nosso Senhor Jesus e de todo o reino dos céus para todos sempre. Amém. Paz do Senhor aos irmãos, um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir.